Olá, tudo bem, moçada? Prazer estar contigo. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador. Último dia do mês de agosto, este sábado, estamos iniciando então aqui mais uma no nosso canal Laércio Costa Narrador. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho aí para as notificações, seu joinha é muito legal aqui para o fortalecimento. Se puder, compartilhe aí com seus amigos, no seu grupo de amigos. Vamos destacar mais uma vez aqui no canal o caso Yuri Ferraz, ganhou corpo na semana. Chegamos no fim de semana e há uma expectativa muito grande já para o que vai acontecer a partir da segunda-feira em relação ao STJD. E neste conteúdo vamos saber o que foi que disse o Thiago quando o Caxias viu que a situação era complicada e tirou ele de um dos jogos. Depois de 9 jogos com o Thiago, acabou tirando o jogador de um dos jogos do campeonato. Poderia ter tomado essa providência muito antes. Vamos ver como é que vai falar o técnico ex-Sampaio Corrêa, também Thiago Gomes, mas tudo isso daqui a pouquinho. Vou para um intervalinho rápido e volto na sequência, não sai daí. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. E que prazer estar contigo, abraçando meu amigo Mendes, aniversariante de hoje, dia 31 de agosto, desejando aqui muitas felicidades, muitos anos de vida, o nosso parceirão aqui no canal, Laércio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio em São Luís do Maranhão, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal, e atende também a toda a Grande Ilha, a toda a região dos Lençóis Maranhenses, Baixada Maranhense. Mebal Alumínio, aí os telefones na tela para você, 3238-5050 e o WhatsApp 98802-0326. E aí, moçada, pois é, o bicho aí tá esquentando, a chapa tá super quente e vamos aguardar agora para o fim de semana, para o início de semana, para vermos o que vai acontecer a respeito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que deve o presidente Luiz Veríssimo abrir o inquérito, autorizar a abertura do inquérito para que se possa fazer uma apuração mais detalhada desse caso envolvendo o Yuri Ferraz. É o que resta ao Sampaio Corrêa, que não conseguiu a sua classificação, mas abriram uma brecha para o Sampaio Corrêa, então, tentar a sua permanência na Série C. Seria tudo de bom para o Sampaio não cair. Obviamente que você tem que repensar muita coisa que foi feita de errada no ano passado e nesse ano de 2024 também. Seria minimizar uma situação dramática e vexatória do time do Sampaio, até porque a queda foi livre. Não é só o Sampaio que isso aconteceu com o Vitória da Bahia. Você se recorda do Sport Clube Vitória, que despencou, chegou à Série D e aí fez sua trajetória de retorno e conseguiu chegar até a Série A do Campeonato Brasileiro com Leonardo Condé no comando, que foi técnico do Sampaio Corrêa. Leonardo Condé conseguiu acesso, ficou alguns jogos no comando nessa temporada na Série A. Os resultados não vieram porque a situação é outra, tem que haver muito investimento para você ter uma equipe forte brigando por Série A do Campeonato Brasileiro, mas o time está garantido lá. E se cair, vai cair para a Série B. Menos dramático do que você cair de uma Série B para uma Série C do Campeonato Brasileiro. Então é o que o Sampaio Corrêa poderia ter feito em 2022. O Sampaio quase chegava lá, não fosse lances que foram incríveis, né? Bola que foi lá fora, levada pelo vento, depois houve um redemoinho, ela voltou para o campo de jogo, e aí foi fora, não valeu o gol de Poveda. Você se recorda disso?
Teve até um ouvinte que ontem acabou se lembrando desse lance, que foi o Francisco, lá de Tutóia, né, Francisco? Então, existem muitos erros existiram, inclusive em 2022, os próprios jogadores, né, que foi depois apurado e verificado e confirmado que houve um problema lá com os jogadores em relação à casa de apostas, e o Sampaio, que alguns jogos acabou perdendo, isso ali faltou, né? Na hora do Sampaio conseguir, no frigir dos ovos, subir a Série A do Campeonato Brasileiro, bateu na trave. E aí 2023, que foi o ano que todo mundo pensou, pô, chegou na 5ª colocação, ano do centenário do Sampaio, tudo preparado. 2023, aí o Sampaio acabou caindo, não era o que se esperava, mas caiu. E agora em 2024, que era o ano de retorno, também não deu certo, né? Foi tudo feito de forma, eu diria nem tudo, mas 90% errado, e aí o Sampaio não conseguiu se firmar, fazer o bate-volta, e acabou despencando, caindo para a Série D do Campeonato Brasileiro até o momento, porque abriram essa brecha. E a gente sabe também que erros aconteceram mais uma vez, dentro e fora de campo, contra o Sampaio, diria com erro de arbitragem e erro dos próprios jogadores do Sampaio Corrêa. Existe aquele ditado que gato escaldado tem medo de água fria, não é isso? Um adágio popular. Então, por isso, por lances muito estranhos, o Sampaio denunciou. O seu atleta colocou outro sob suspeição, mas comunicou ao STJD, comunicou à CBF, que obviamente as investigações elas estão em sigilo, mesmo que ninguém toque nesse assunto. Mas existe, onde existe fumaça, há fogo, né? Então, pode ser que as investigações estejam na surdina a respeito de entrega de resultados, de alguma forma. Então, todo mundo já sabe o que de estranho aconteceu nos jogos, alguns jogos do Sampaio, com erros de determinados jogadores que foram corriqueiros durante o Sampaio da Série C. Basta você dar uma olhada nos jogos, as falhas, né? Os pênaltis cometidos, jogadas estranhas que aconteceram. Então, tem tudo isso, minha galera. Hoje, o submundo do futebol, a gente tem que estar o tempo todo antenado, olhando de forma muito atenta, porque lá naquele lance lá atrás, em 2022, ninguém imaginava que determinados lances que aconteceram estava tudo programado, estava tudo no script, né? Então, aos nossos olhos, não, foi normal, uma falha normal, uma bola curta que o goleiro acabou, o zagueiro se atrapalhando, jogando uma bola curta para o goleiro, ou então um pênalti que o jogador que estava na frente, e o outro que estava com a bola, ele fez um pênalti no jogador que nem com a bola estava. Não foi? Isso não aconteceu? Aconteceu. Outro zagueiro e suspeição. Agora mesmo o Aleph Manga, o time do Aleph Manga tentou interromper a suspensão dele e foi negado completamente, vai ter que cumprir a pena ao Aleph Manga. Então, e todos esses jogadores que foram condenados, né, a esse tributo muito caro, porque você encerra ali a sua carreira, ou praticamente. Alguns que, eu não tive culpa, mas foram punidos também, né, porque de alguma forma tiveram algum envolvimento na situação. Bom, de qualquer forma, é só para dar uma ilustrada naquilo que estamos falando, pelos acontecimentos que se apresentaram nesse momento para o Sampaio Corrêa recorrer junto ao STJD. Continua, a Procuradoria já pediu a abertura de inquérito, falou na citação dos três, Sampaio que recorreu, o Caxias que colocou o jogador e o ABC, que não pode estar isento de culpa. Eu sinto muito pela torcida do ABC, e eu sinto muito que seja uma briga hoje entre dois nordestinos, Sampaio e ABC, porque entendo que eu acho que os dois poderiam estar melhor
no Campeonato Brasileiro, até classificados, né, decidindo em alto nível uma volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é o que se apresenta no momento, é o assunto que a gente tem que abordar aqui. Eu sinto muito. Se alguém não gosta que a gente toque no assunto, faça os comentários, porque mas é o assunto que a gente tem que estar tocando o tempo todo. E aqui o que eu trago para os senhores é o seguinte, é ele mesmo, Thiago Gomes. Quando eu comentei que em 9 jogos o ABC continuou utilizando o jogador, mesmo sabendo que ele havia atuado 4 vezes. 4 vezes. Mas o jogador pensou que ele era só 4. Antes o presidente disse, ele não sabia. Depois o técnico Thiago Gomes disse, não, ele sabia, ele sabia que tinha jogado 4 vezes, não sabia que não podia jogar 4 vezes e transferir para outro time. De qualquer forma, não é ele que transfere, quem transferiu foi o ABC. Aonde está o erro? É o que a Procuradoria quer entender. Por isso, a abertura desse inquérito, as partes serão citadas e a Procuradoria quer ouvir para que possa, então, ter um entendimento e abrir, aí sim, para julgamento da comissão disciplinar e tudo aquilo que nós já falamos. Mas, para que alguns que ainda não entenderam, possam entender a gravidade da situação, porque tem torcedor que ainda não entendeu a gravidade da situação, mas entenda só que depois de muitos jogos, que o Caxias, diante do CSA, resolveu tirar o jogador de cena. E o repórter perguntou ao Thiago, e a gente tem inclusive a pergunta dele aqui para o Thiago, por que o jogador foi retirado naquele momento do jogo, se ele já tinha jogado todos esses jogos, né? Quando a Chape esquentou demais contra o Caxias, pela colocação do jogador de forma irregular, e o Caxias já estava sabendo que o jogador estava irregular, porque já tinha atuado 4 vezes pelo ABC, continuou incorrendo no próprio erro, né? Então, continuou colocando o atleta. Veja o que disse o Thiago Gomes. Aliás, perdão. Está aqui, só para a gente lembrar, perdão. O árbitro do jogo foi o Felipe da Silva Gonçalves Paludo, da Federação do Rio de Janeiro. Vamos lá, Thiago Gomes agora. Thiago, a gente questionava você quais os possíveis reflexos que a situação da semana envolvendo o Yuri Ferraz representaria ao vestiário. Você até disse que isso, de certa forma, deixaria os atletas e o vestiário mais aceso, né? O quanto que isso, de fato, interferiu e o porquê o Yuri não foi relacionado hoje? Foi uma decisão da direção? Primeiro que nós tivemos, né, uma conversa com os atletas sobre isso, que eu já falei para vocês no pré-jogo, mexeu com o nosso vestiário, porque caiu uma situação dessa na semana do jogo, ninguém que está dentro aqui do Caxias entende como uma coincidência, isso que é verdade. Por mais que possam falar que foi isso, foi aquilo, mas ninguém entende como coincidência. E isso mexe no vestiário, mexeu, como a gente briga aqui no Sul, né, mexeu no vespeiro, né, ficou todo mundo indignado. E a gente conseguiu utilizar isso, canalizar isso no bom sentido. E o nosso atleta Yuri teve uma semana muito difícil, cara. E aí nós tivemos o trabalho da nossa psicóloga, tivemos o trabalho da comissão técnica, eu conversas individuais com ele, da diretoria dando apoio, porque o Caxias era vítima numa situação, né? Um erro de súmula, onde isso já aconteceu em outros momentos, até na Série C, com o Paulo Rangel, se não me engano, do Altos, né? Fez gol no jogo, inclusive, deu erro na súmula, então, e foi assim, foi dado como erro de súmula, o clube não tem culpa, então a gente está muito tranquilo sobre isso. O Caxias não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Mas o Caxias tem a boa fé, né? Boa fé. Se percebe que tem essa situação, o Yuri estava muito abalado também. O Yuri ficou muito abalado, porque ele não esperava isso, porque foi passado para ele lá que ele poderia jogar no Caxias. O jogador não sabia da questão do regulamento, que era 3 jogos. Falam para ele lá que 4 jogos pode, e ele chegou aqui achando que 4 jogos pode. Então, é uma situação que mexeu com o nosso vestiário, mexeu com o Yuri estava muito chateado, a semana dele foi muito difícil, mas ele também hoje estava aí com a gente no vestiário, vibrando, né? Teve no nosso pré-jogo, é um cara sensacional. E eu fico feliz aí pela vitória também por ele, é uma vitória para ele também, porque ele vivia um grande momento técnico, olha o momento dele jogar, o Marcelo guerreiro dentro de campo hoje, Marcelo com a perna puxando, com a dor muscular ainda, correu demais, se dedicou, e o Yuri estava muito bem, o Yuri tinha condições de iniciar o jogo porque estava melhor fisicamente que o Marcelo que vem da lesão. Então eu fico feliz, obviamente, pelo Marcelo ter feito um grande jogo, mas também essa vitória para o Yuri aí, que é um cara muito do bem, sabe? Um cara que é muito trabalhador e sofreu muito essa semana.
Então tá aí, galera. Então o Yuri sabia que tinha jogado os 4 jogos. Como daí dizendo, o Yuri não falou. Tá aí, o porta-voz dele é o treinador, Thiago. Thiago então falou, o jogador sabia que tinha jogado 4 jogos. Tire suas conclusões, o canal está apenas te colocando os fatos, posicionando você dos acontecimentos. Tá? E a gente está de olho aí nessa semana, que vai ser uma semana muito interessante. Vamos aí saber agora os jogos, aí caso Yuri Ferraz, Procuradoria do STJD, solicita a abertura de inquérito, né? A gente já falou isso aqui, antes de decidir se arquiva ou denuncia o Caxias. A tendência é que denuncie o Caxias. Vamos aos jogos de hoje, galera. Vamos aos jogos então de hoje. Campeonato Brasileiro, nós temos Cuiabá e Criciúma, Botafogo e Fortaleza, Série A. Na Série B, Novo Horizontino e Vila Nova, Chapecoense, Botafogo, CRB e Avaí. Na Série C tem Remy, Botafogo, Ipiranga e Ferroviária. Campeonato Brasileiro da Série D tem Iguatu e Anápolis. Só esse jogo neste sábado, os demais outros 3 jogos neste domingo. Campeonato Brasileiro Feminino, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Ferroviária. Copa Paulista, Taquaritinga e Juventus, São Caetano e Capivariano, Português e São Bento, que exige a União São João, Votuporanguense e Francana. Tá? E temos outros jogos, Campeonato Amazonense, Série B, tem Clipper e Sul América, Campeonato Feminino, Lusa e FSA, Juazeirense e Jacobina, Barcelona e Atlético Alagoinhas, é o Campeonato Baiano Feminino, Jequié e Bahia. Então esse aqui é o grande placar esportivo com jogos deste sábado no país do futebol. Domingo também tem vários jogos que nós estaremos aqui destacando e trazendo os resultados na próxima segunda-feira para você. É isso, minha galera, ficamos por aqui neste sábado, um ótimo fim de semana a todos. Nossa conexão 13 horas da próxima segunda-feira ou a qualquer momento, se o fato merecer a sua atenção. Considere se inscrever aqui no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, o seu joinha, se puder compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos. Abraço a todos, fique com Deus e um ótimo fim de semana a todos. Até mais, tchau, tchau.